Nessa semana, né, tivemos a felicidade, porque eu considero sim uma felicidade, de ver o Agente Secreto, né, o filme, um filme excepcional do Kleber Mendonça Filho, com uma atuação muito boa do Wagner Moura, né, ser indicado a ter quatro indicações ao Oscar, né? Ou seja, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil tem um filme no Oscar, né? Com chances de ganhar. Ganhou, por exemplo, né, o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, ganhou mais categorias no Globo de Ouro. Então é muito bom, né, ver o cinema brasileiro ser valorizado. Eu gosto muito de cinema, pretendo falar mais sobre cinema aqui nessa página. Eu tenho uma página também no Instagram, que fala sobre cinema e fala sobre arte brasileira, né? Eu vou até colocar ali na legenda depois para vocês. É, então, é muita felicidade ver, né, um filme brasileiro. E o cinema brasileiro, ele é um cinema que ele passa por altos e passa por por altos e baixos, né? Então, ver o Brasil pelo segundo ano consecutivo aí, né, disputando uma premiação que é a maior do cinema mundial, que todo mundo conhece, né? Muito pouca gente conhece as outras premiações, como o Cannes, por exemplo, mas o Oscar sempre é muito falado, então é muito bom. Mas e aí? Agente secreto, como isso poderia ser abordado, por exemplo, na redação de vocês? Vocês têm alguma ideia? Galera, em 2019, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Vocês imaginam, por exemplo, né, é, diante dessa, porque, né, quando o cinema fica em evidência, assim, todo mundo passa a falar mais sobre o cinema brasileiro, né? Então esse tema eu acho que cairia como uma luva, democratização do acesso. Mas acontece que ele caiu em 2019, né? Então talvez seja um pouco difícil achar que, por exemplo, fosse repetido um tema que fale sobre cinema, embora possa acontecer, né? Não sei se vai acontecer. Já vão fazer aí quase 6 anos, né? 6 anos que foi cobrado. Não sei se isso aconteceria, né? Mas, só para deixar aí para vocês, já foi cobrada essa questão de democratização do acesso ao cinema. Mas eu pensei aqui em outras possibilidades, né? Que podem ser faladas. Por exemplo, cinema é uma forma de arte, né? Sim. Valorização da arte no Brasil, né? É, como valorizar a arte no Brasil, né? Existem muitas polêmicas aí em relação a leis que aparecem, a tal Lei Rouanet que todo mundo fala. Eu, inclusive, pretendo fazer um vídeo aqui no canal alguma hora falando sobre Lei Rouanet, explicando um pouco, porque eu até tenho um vídeo aqui, galera, explicando sobre o que que eu faço da minha vida, né? Eu também sou advogado. Então, eu pretendo fazer um vídeo aqui falando sobre a tal da Lei Rouanet, que eu acho que talvez seja importante, porque hoje em dia aparecem muitas pessoas falando sobre a Lei Rouanet. Então, por exemplo, você falar numa prova sobre a Lei Rouanet com autoridade pode ser um bom começo para você. Mas, por exemplo, falar sobre a valorização da arte no Brasil, né? Quais são os meios de valorizar a arte no Brasil? Isso é um tema que pode ser falado. E vocês poderiam, por exemplo, falar sobre essa fase do cinema brasileiro e como outros meios também poderiam ser valorizados, né? A música brasileira, por exemplo, é respeitada, muito respeitada lá fora, né? Bossa nova, tudo mais. Mas e aí, como fazer outros meios de valorizar a música, a arte brasileira, além da música, né? Do cinema. E aí o Agente Secreto, por exemplo, né? Essa esse grande ascensão do cinema brasileiro poderia ser comentado num tema como esse, valorização da arte, ou por exemplo, preservação da memória e da história. É, o Agente Secreto, né? Não sei se vocês assistiram, mas é um filme que ele fala, né? Ele é um filme que se passa no período do regime militar, né? E ele fala sobre essa questão da memória, né? E assim, é importante, né? Vocês poderiam, por exemplo, numa questão de preservação da memória, falar sobre o papel da arte, né? Ou do cinema nessa tarefa de recuperação da memória, né? Ou de preservação da memória, né? Um filme, por exemplo, como Ainda Estou Aqui, do ano passado, que fala até mais claramente do que o Agente Secreto, é, que aborda o tema do regime mais de forma mais, né, incisiva que o Agente Secreto, ele, né,
é um filme que fala sobre memória. Então, como por exemplo, filmes como esse, né, ajudam na preservação da memória? Qual a importância de filmes como esse, né? É, a gente vive num período em que a história ela vai sendo disputada, né? A história, na verdade, ela vai se fazendo, porque a história ela pode ser contada de diversas formas, né? A gente tem vivido muito isso. Então, seria interessante, né? Um tema que fala sobre preservação de memória, falar sobre, por exemplo, filme, sobre cinema, né? Esse filme poderia cair nisso. Por exemplo, a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento da nação. É, para quem também não viu o filme, né? Mas para quem viu, o Agente Secreto ele conta a história de um professor, né? Que ele está em fuga em razão de estar sendo perseguido, mas a perseguição dele, né, acontece em razão de questões privadas que entram dentro do Estado, que depois eu até vou falar sobre isso, mas a questão é que é um professor que desenvolvia pesquisas para ajudar o Brasil a se desenvolver e que foi perseguido, né? Porque ele atentou contra interesses privados. É, então é isso, né? Então a importância de uma pesquisa científica que valorize o público. E aí entra o que eu já tinha falado no caso Master, né? É para quem estiver vendo o corte desse vídeo, veja depois o vídeo do caso Master, tudo bem? Mas entra muito nessa questão da importância da pesquisa científica, né? Ainda mais considerando que hoje em dia o conhecimento científico tem sido cada vez mais posto de lado, né? Então, é muito importante, né? Falar sobre o conhecimento científico, um professor que foi perseguido, e aí, né? Uma democracia. Qual a importância, né, da pesquisa científica para o desenvolvimento da nação e para a pesquisa científica? Poderia ser citado, por exemplo, o agente secreto num caso como esse, né? E aí eu vou falar mais uma vez sobre a diferença do público e o privado, né? Existe uma situação no filme em que acontece ali, né? O professor ele é perseguido porque o dono de uma porque uma pessoa que tinha ali negócios privados, ele começou a tentar parar pesquisas que pudessem, né, colocar em risco o negócio dele. E aí isso levou à perseguição daquele professor no filme, né? Então, até que ponto, né, o público e o privado, até que ponto, né, o Estado pode deixar o privado intervir no público, né? Nessas atitudes privadas que tentam se apoderar ou se beneficiar de algo que o poder público pode oferecer, né? Então acaba sendo também isso, né? Então o Agente Secreto ele é um filme que ele pode ser abordado de diversas formas, né? Dentro de uma redação, né? E quem, por exemplo, falar sobre Agente Secreto numa redação vai mostrar, né, que está ali ligado no cinema brasileiro, que é importante, né? O Enem é uma prova brasileira, é uma prova do Brasil, né? E também mostrar que sabe criticamente falar sobre o assunto, né? Então, assim, sobre Agente Secreto é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Se tiverem mais, né, sugestões aí sobre temas e possibilidades, vocês podem colocar no comentário. A gente vai, eu vou comentando, vou falando, vou tirando dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo aí de 18, já tem mais de 18 minutos, né? Eu vou fazer os cortes depois de cada um desses vídeos, tá ok? Mas quem assistir a essa versão total vai ter a ideia, né, da, do que esse canal pretende, tudo bem? Espero que vocês gostem e que vocês fiquem aqui nas próximas semanas, porque eu vou falar sempre dos principais assuntos, tá bom? Fiquem ligados, né? Se você gostou, siga o canal, curta esse vídeo e compartilhe para que o canal chegue a mais pessoas, né? E a gente consiga fazer esse canal crescer, né? Também sempre dando. Eu consiga também produzir mais conteúdos, né? Isso que eu ia falar. Consiga sempre estar aí produzindo conteúdos para que vocês possam, no final do ano, se beneficiar e fazer uma prova do Enem muito boa, tá ok, galera? Muito obrigado aí, tudo de bom para vocês e fiquem ligados porque no meio da semana vai ter o comentário sobre as provas do Enem. Falou!